sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Paul Pogba. Timão encontrou um segundo parceiro disposto a completar os 4 milhões que são necessários por mês para pagamento do meio-campista francês. Só para voltar nessa história, desde que foi especulada a chance de o Pogba virar reforço do Corinthians, e foi o Pogba quem começou essa história, o presidente Augusto Melo foi em busca de informações e descobriu que a pedida do jogador era de 4 milhões de reais por mês. A Esportes da Sorte se comprometeu a pagar 2 milhões de reais, o Corinthians passou a semana passada inteira em busca de outra empresa que garantisse os 2 milhões de reais mensais, que totalizariam os 4 milhões. Essa empresa já deu o aval. O Corinthians submeteu essa empresa ao seu compliance para saber se a parceira tem capacidade financeira de honrar com seus compromissos. Houve a permissão do departamento jurídico e agora o Corinthians vai formalizar a proposta ao jogador. Pogba, temos 4 milhões de reais por mês, a gente oferece esse tempo de contrato. Você topa? Vai valer a pena mesmo? Ou você estava só com gracinha especulando que poderia jogar no Brasil? Se o Pogba confirmar suas intenções e aceitar essa proposta de 4 milhões de reais, a tendência é que o Corinthians anuncie nos próximos dias a chegada do volante francês, que, lembrando, só pode atuar a partir de março. Ele está cumprindo os últimos meses de uma suspensão por doping. O fato de estar livre não necessita que o Corinthians gaste com aquisição de direitos econômicos. Algumas semanas atrás ele rescindiu seu contrato com a Juventus. O Corinthians negocia com o zagueiro, tá? Eu descobri que é um zagueiro para ser titular, tá? Chegaria para ser titular. Agora basta a gente correr atrás, né, do nome. Já descobri a posição e descobri que é um zagueiro que realmente vem para brigar. E aí falaram para mim que nem para brigar, tá? É cara que dificilmente vem para ficar na reserva. Claro que vai ter que provar isso em campo. Agora, que zagueiro é esse? Né? Não sei se é o Lucas Veríssimo e o Sérgio Ramos. Não quiseram me confirmar. Até acredito que... Né? Não vou nem dar minha opinião, mas só vou falar informação, porque depois eu dou minha opinião e vira informação, né? Não sei quem é o zagueiro, tá? Mas fiquei feliz porque, na verdade, eu apertei a fonte, porque eu falei, mas meio-campista, lateral esquerdo e zagueiro, né? E zagueiro, que o Corinthians tanto precisa. Não vai rolar um zagueiro aí? E aí, né, a gente descobriu que o Corinthians tem negociação com o zagueiro, entendeu? Não sei, acho que o Veríssimo é muito difícil. O Corinthians não pagaria hoje 7, 8, 9, 10 milhões de euros pelo Veríssimo para o clube, né, do Catar. Não sei, né, Davi Luiz, não sei. Eu sei que o Fabinho gosta muito do Davi Luiz, mas não sei se ele compraria, né, essa não vou dizer essa briga, né? O torcedor talvez não seja tão contra assim, né, a contratação do Davi Luiz, né? Mas é meio estranho, né? Ele entende que o Davi Luiz é um bom jogador para vestiário, só que a gente já tem hoje o Memphis, né? De vestiário, o Corinthians tem o Carrilho, dizem que é muito bom de vestiário, né? Enfim, o Corinthians tem vários jogadores, o André Ramalho, que é acho que hoje o líder do elenco corintiano. Então, não precisaria hoje de Davi Luiz nem para liderança de vestiário. É um cara, para mim, que é um ex-jogador, tá? O Davi Luiz é um ex-jogador, né? A gente viu aí nos jogos contra o Corinthians o que o Yuri fez com ele, né? Ele erra lá o lance, depois ele fica só acompanhando de lado. Enfim, vários lances que a gente viu aí do Davi Luiz na temporada. É um cara que de vez em quando até vai lá na área, faz um gol, bate uma falta, mas não tem condições. Eu não sei se ele não sei se é o cara, né, que eu estou dizendo para vocês, não tenho essa informação. Eles não vão passar o nome, né, até para não atrapalhar as negociações. É claro que eu estou em cima, mas na questão do Davi Luiz, eu não descartaria não, tá? Eu não descartaria porque eu sei que o Fabinho gosta dele. Mas o Memphis, para mim, como o Paulo alertou, é o principal ponto que vem de um acerto da diretoria. Tudo deu muito certo. Quando o Silvestre fala que ele tem a mentalidade de vitória, vocês viram, a gente passou recentemente no Gazeta Esportiva, aquele bastidor de vestiário, né? Quando o Memphis pede a palavra com uma pessoa traduzindo para ele, ele fala, antes da reapresentação, vamos olhar no espelho e desejar o quê para o ano do Corinthians? Desejar títulos. Ele fala isso para o Yuri Alberto falou aqui recentemente.
né, no troféu, que o Memphis chegou para ele e falou: o ano que vem nós vamos ganhar títulos. Talvez isso possa ser decisivo para a permanência do Yuri Alberto aqui. Essa lucidez dele, mostrando que ele conhece, que ele estudou, que ele se preparou para estar... Quando ele veio, ele se preocupou em entender o que é esse Corinthians, cara. E ele entendeu. Eu comparo muito essa atitude do Memphis à do Abel Ferreira quando veio pro Palmeiras 4, 5 anos. Ele chegou sabendo tudo da história do Palmeiras. O Ronaldo entendeu? O cara mergulhou naquele ambiente, ele se misturou. Eu vou me sujar aqui mesmo. Me sujar, eu tô falando num sentido, né, uma metáfora. Ele mergulhou de cabeça. É isso. Só pra gente alinhavar, então, eu quero ouvir o Miller, o Alex também. Vou me lambuzar de Corinthians. O Alex pontua um pouco do Corinthians e eu quero ouvir o Miller especificamente sobre Memphis ou se ele vê outras possibilidades de virada de chave. O Memphis foi o principal por tudo isso que já foi falado aqui, parte técnica, parte de fora de campo, tudo isso, inteligência. Mas do mesmo jeito que com o Andorinha só não se faz verão, como a gente falou agora há pouco, não foi só por causa do Memphis que o Corinthians obteve em 2 meses 9 vitórias e um empate. Porque a arrancada começou contra o Internacional em casa, era uma vitória certa, o Inter achou um gol no final e o jogo empatou. E na sequência teve aquela partida com o Atlético Paranaense que estava difícil, o Corinthians cedeu o empate na Neoquímica Arena, ficou 2-2 e o Memphis, num golaço de falta, fez 3-2, o Corinthians goleou e dali em diante só vitórias até o fim. Só que o Memphis sozinho não, ele foi o principal, acho sim que foi o principal. Mas o Corinthians contratou outros jogadores que enriqueceram o elenco tecnicamente e que o Corinthians não tinha antes. Carrilho, né? Carrilho, Alex Santana, que depois virou banco. O Bidon foi resgatado para se tornar um dos principais jogadores do meio de campo. Com isso, o Garro também cresceu. O próprio Coronado, que é reserva... José Martínez. Ele melhorou o futebol dele quando ele entrou no segundo semestre com os outros jogadores. O Martínez... né? O Thales Magno foi importante. Aliás, Alex, deu uma nova sobre o Coronado... A gente não está vendo dia a dia de treinamento, infelizmente é assim, mas eu entendo que com esse nível de jogadores que tem o Corinthians hoje, Coronado pode ser melhor aproveitado. Eu acredito também que existem razões que não se explicam. E o futebol já demonstrou isso várias vezes. Você pode escolher a explicação tática, técnica, tudo que você quiser. Às vezes, velho, as peças encaixam. A química. E a química. Tem tudo isso. A coisa vai, cara. Esse elenco atual do Corinthians está muito unido. Isso a gente sabe que é importante, né, Miller? Sim. Essa união e quando os resultados... é fundamental, né, Paulinho? Sim, sem dúvida nenhuma. Jogadores, né? E quando eles estão unidos, um compra a briga do outro, é diferente. E quando os resultados chegam, a coisa acaba fluindo mais. Nós somos muito felizes aqui de ter 2 tetras na mesa, o Paulo e o Miller, né? Que foram homenageados justamente com os demais jogadores, o elenco, comissão técnica, funcionários que conquistaram o teto, e é muito legal ter a participação desses dois, porque eles têm uma visão diferente da nossa, óbvio, né? Não só diferente de jogador e daquilo que eles foram. E vocês hoje em redes sociais, não é aqui na Gazeta que a gente fala isso, são os jogadores da época de vocês que falam que o Miller foi um dos diferentes. O Miller é um dos diferentes, e é um orgulho para nós termos o Paulo e o Miller aqui na mesa. Miller, com essa diferença que você tem e teve de bola, você é um cara, né? Me fale a sua visão, a sua leitura de Memphis Depay. Quem é Memphis Depay? É bem fácil, né? Você falar de um bom jogador, né? Ele é técnico, ele é forte, ele é rápido, como o Chico falou. Ele chegou fora de forma, então ele não estava na velocidade, né, dos adversários. Aí ele corria errado, né? Mas quando o time começou a ganhar, ele começou a entrar em forma, no tal do ritmo de jogo, aí dificilmente o adversário chegava antes dele, né?